Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência vindo para Irlanda, tudo o que aconteceu, como foi vir para Irlanda sem nada de inglês. Então, fica ligado porque eu vou contar algumas histórias que aconteceram comigo. Eu vim para Irlanda há 2 anos atrás, e eu não sabia nada de inglês. E quando eu vim, eu tinha muita expectativa de que eu não vou conseguir fazer nada, de que eu não vou fazer amigos, eu não vou conseguir achar uma acomodação, eu não vou conseguir nada e vou voltar para casa em menos de 8 meses. E isso era o que eu pensava, porque eu não sabia nada de inglês. E aí meus desafios começaram quando eu entrei no avião e as comissárias de bordo falavam apenas inglês. E pra mim foi um choque, porque eu achei que por vir do Brasil, as comissárias falariam português e inglês. E nada. Como foi a minha primeira viagem internacional, eu comprei meu ticket normal, eu não coloquei que eu era vegetariana. Então todo o voo de 19 horas, 14 horas, sei lá, foi sem comer. Aquele nervosismo de que eu não pedia a comida certa, e aí as aeromoças não conseguiam falar comigo, e eu sou vegetariana, então eu não podia comer qualquer coisa, e eu não sabia dizer que eu era vegetariana, porque eu não tinha realmente nada de inglês. Então foi o primeiro desafio. Eu passei toda a viagem com fome, foi um voo noturno e nada de comida. Bom, assim que eu cheguei aqui na Irlanda, eu contratei uma agência de viagem e essa agência foi me buscar. E lá no aeroporto ele falava português, era um brasileiro, ele começou a conversar comigo, perguntou por que eu escolhi a Irlanda e tal. E aí ele me levou pra minha acomodação. Na minha acomodação tinha muitos brasileiros, mas tinha muitos mexicanos, tinha todas as nacionalidades. E lá eu comecei a treinar o inglês. Mas foi impossível, ninguém conseguia me entender, eu não conseguia entender ninguém e foi um desastre. E aí eu fiquei 2 semanas nessa acomodação, procurando um lugar definitivo. Mas foi muito difícil, porque eu tinha medo de pegar ônibus pra ver as casas, porque eu tinha medo de me perder, não conseguir voltar. No segundo dia, essa agência me levou pra conhecer a cidade, andando, pra eu saber onde que eu vou, onde é minha escola, tudo. E aí eu me perdi. Depois que eles fizeram o tour, eles me deixaram em um certo lugar e falaram: agora você pode voltar pra casa e dia tal começa suas aulas. E aí eu não conseguia voltar. E aí eu fiquei rodando, rodando, anoiteceu, porque eu vim no inverno, então anoitecia 4 horas da tarde. E aí eu não conseguia vir pra casa, aí eu tive que ligar pro meu agente de viagem, falar, eu não sei onde eu moro, eu não tenho endereço, eu não falo inglês. E aí foram 3 horas andando no escuro, sem nada de inglês, perdida. Sendo que era um trajeto de 5 minutos. Bom, outra história que eu tenho é que quando eu tava pra começar as minhas aulas, eu fui ver a escola, aí conheci uma menina na minha acomodação que ia estudar na mesma escola que eu. E a escola era atrás da minha acomodação. E eu nunca consegui ir sozinha. Eu usava o Google Mapa, porque por alguma razão eu pensava que eu iria me perder nesse momento de só virar a esquina. E aí eu usei o Google Maps por muito tempo, até conseguir ter confiança em mim mesma. Então, uma dica que eu dou é: você vem sem inglês? Tudo bem. Eu vim sem inglês e tô aqui há 2 anos. Mas se esforça, se arrisca, põe a cara, tapa. Porque eu tinha muito medo. Apesar de eu ter vindo com 22 anos já, eu nunca tinha ido pra um lugar tão longe sozinha. Então eu tinha medo de me perder, de não dar certo, ficar com vergonha. Então, assim, se arrisca. Se não der certo, outra pessoa te ajuda. Sempre vai ter alguém legal no seu ciclo que vai estar torcendo por você, que vai ser seu braço direito. Então não sejam como eu e se arrisquem muito mais. Hoje em dia, eu não tenho inglês fluente, mas eu me viro para qualquer coisa. Eu vou ao banco, eu procuro minha casa, eu vou aos mercados, resolvo meus problemas sozinha, como se fosse no Brasil. Mas quando eu cheguei aqui, as coisas eram muito diferentes. Bom, outra coisa que aconteceu também foi que quando eu ia aos mercados, eu não sabia entender, porque é tudo escrito em inglês. E aí eu não sabia o que era, então eu passei 2 meses comendo macarrão com extrato de tomate, tomate e ovo. E suco. Era isso. De manhã, de tarde, de noite. Às vezes eu conseguia comprar um pão certo, às vezes comprava um pão errado.
E era isso que eu vivia. Até que depois eu comecei a comprar batata. Mas aí eu comprava a batata errada. E aí depois que eu comecei a aprender qual era a batata certa. E eu passei 3 meses comendo só isso. Até que eu tomei coragem e comecei a me arriscar. Perguntava o que que era isso, ia no Google e colocava no Google Tradutor, traduzia pra mulher que trabalhava no mercado, ela traduzia de volta e eu comecei a me arriscar. E tudo mudou. E hoje eu penso, eram coisas tão simples. Por que que eu tinha medo? Eram coisas tão, tão simples. Como comprar uma comida certa no mercado e eu tava com medo. Tudo porque eu tava com medo do que as pessoas vão pensar. Ou elas não vão entender meu inglês. Ah, mas eu não sei falar. E aí eu me prendi por muito tempo por causa dos meus próprios preconceitos. Eu achava, ai meu Deus, eu sou uma turista, eu sou uma estudante de intercâmbio, ninguém vai querer me ajudar. E foi totalmente diferente quando eu me libertei desses conceitos que eu tinha contra mim mesma. Então, eu não sei se eu já falei, mas eu fui pra capital. E a capital, Dublin, lotada de imigrante, lotada de gente. Então, assim, é muito fácil se perder. E eu me perdi várias vezes lá, mas eu nunca tive problemas básicos que a minha irmã teve no interior, que foi abrir conta no banco. Minha conta no banco, eu abri em 10 minutos. Eu fui lá com o meu agente, escolhi minha senha, fui pra casa, esperei meu cartão chegar e tava tudo certo. E coloquei meu dinheiro, mas não coloquei meu dinheiro lá. Eu fiquei com o dinheiro em mãos todo pro intercâmbio, o que não é certo, não é seguro. Mas eu tinha medo de ir ao banco depositar. Eu não sabia como é que depositava, não podia pedir informação, fiquei com o dinheiro em casa. Eu tinha um cartão, mas não tinha dinheiro. E graças a Deus, nada nunca aconteceu com o meu dinheiro. Mas foi uma coisa que eu não faria agora. Eu já teria me arriscado mais, teria perguntado, pedido ajuda e tudo seria diferente. A minha vida aqui na Irlanda, ela sempre foi cheia de medos. Eu tinha muito medo das coisas não darem certo e tal. Mas quando eu tava na minha segunda semana, eu baixei um aplicativo para começar a falar inglês. E aí eu usava o Google Tradutor e respondia no aplicativo. E por incrível que pareça, isso me ajudou muito, porque muitas frases se repetiam, muitas palavras se repetiam, e eu acabei aprendendo muita coisa lá. Eu aprendi muitas palavras novas, palavras simples do dia a dia, mas muitas palavras novas que eu não sabia. E foi uma coisa assim, eu não precisava falar pessoalmente, então qualquer erro que eu tivesse eu podia ir no Google Tradutor para entender novamente a pergunta e tal. Isso foi o que me ajudou bastante também. Começar a falar com os nativos, começar a falar com quem é fluente em inglês. Bom, essa foi apenas algumas histórias que aconteceram comigo, que eu quero contar pra vocês. E eu também quero contar como eu comecei meu relacionamento com um irlandês que não fala nadinha de inglês, de português. E eu quero contar como tudo começou, porque eu não falava nada de inglês. Nosso relacionamento era todo via Google Tradutor. E muitas brigas, porque o Google traduzia errado e eu entendi errado. E a cultura aqui, eles são muito mais diretos, então eu achava que eu estava sendo rude todo o tempo. Então, eu quero contar um pouquinho como foi esse começo de relacionamento, sem nada, nada, nada de inglês, com um irlandês. E quero contar também com minhas experiências como intercambista, que eu tenho não muitas histórias, mas algumas coisas para dividir. Mas nesse vídeo eu queria falar principalmente, se você vai fazer intercâmbio, sem falar inglês, se joga. Tem um aplicativo muito bom, eu não usei, mas me arrependo, que é o Duolingo. A gente vai deixar aqui embaixo o link, e aí você pode dar uma olhada lá. Você gasta 5 minutos por dia, e aí você consegue aprender novas palavras, frases, que você vai usar no dia a dia e você precisa saber. E aí você consegue colocar tanto o inglês americano como o inglês britânico. Isso ajuda totalmente a sua vida. Bom, galera, por hoje é só. Semana que vem tem mais vídeos. Fica ligado com a gente. Se inscreve no canal, porque a gente vai estar dando algumas dicas, contando histórias extremamente engraçadas, contando histórias um pouco tristes, e a gente vai falar um pouco da nossa vida toda semana. Então se inscreve no canal, compartilha, dá like, comenta, e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!